Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores, para ouvir, os fariseus e escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a que está perdida até encontrá-la? E achando, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca seus amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achá-las? Vamos parar por aqui em nome do Senhor Jesus. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo sobre o cuidado que o Senhor tem com as suas ovelhas. Porque nós sabemos que nós somos as ovelhas e o Senhor, Ele é o nosso pastor. E a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. A palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Nós não somos perfeitos. A palavra do Senhor, ela nos diz que Deus não achou um justo sequer na terra. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, enviou o teu Filho Jesus, aquilo que Ele tinha de mais precioso, para pagar pelos nossos pecados, para nos libertar de uma culpa que era nossa, para nos libertar de pecados que sempre foi nossos, para nos livrar de uma cruz que era para nós termos suportado. E aqui a palavra do Senhor, ela está nos dizendo sobre as ovelhas que se afastam do Senhor, que no decorrer da caminhada se esfriam na fé, que no decorrer da caminhada se perde no meio do caminho. E isso eu acredito que é super normal, porque a caminhada com Deus é verdadeiramente uma caminhada cansativa. É uma caminhada que muitas vezes a gente desanima. Eu mesmo já passei por isso por várias e várias vezes. E isso acontece na vida de qualquer pessoa. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor, Ele não prometeu que a caminhada seria fácil. Na palavra do Senhor, ela nos revela que Deus, Ele não prometeu que a caminhada seria fácil, mas que a caminhada, que a chegada valeria a pena. E por esses dias eu estava refletindo sobre essa palavra, nas 10 dracmas, e eu perguntando para o Senhor: Senhor, que dracma que eu perdi no meio do caminho? Porque eu tenho, para a glória de Deus, 10 anos de caminhada com o Senhor. Só que o fato de eu ter 10 anos de caminhada com o Senhor não me faz uma pessoa perfeita, não me faz uma pessoa santa, não me faz ser melhor do que qualquer outra pessoa.
Eu sou tão pecadora quanto aqueles que estão ao meu redor. E eu perguntando para o Senhor, que dracma que eu perdi no meio do caminho? Que hábito que eu perdi no meio do caminho que eu deveria ter continuado? Que dracma que eu perdi sobre coisas que eu deveria estar fazendo e eu não estou fazendo? Queridos, aqui na palavra não está falando sobre quantidade de coisas que a gente faz, não está falando sobre quantidade de tempo que nós temos de caminhada com o Senhor, mas está falando sobre qualidade de vida com o Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz que os pecadores e publicanos pararam para ouvir o Senhor. E quantas vezes nós estamos tão ocupados que como Marta, nós não paramos para ouvir. Que nós estamos tão ocupados com as coisas terrenas que nós não paramos para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor, ela acabou de nos dizer que Deus, ele se alegra com o pecador que se arrepende. A palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, ele tem misericórdia para aqueles que se arrependem, para aqueles que se consertam. A palavra do Senhor, ela nos diz que aquele que confessa o seu pecado e os abandona, alcança misericórdia. Mas, infelizmente, muitos não se arrependem, muitos não reconhecem o seu pecado, muitos não reconhecem a Cristo como único e suficiente Salvador. Se acham capazes de cuidar da própria vida, se acham capazes de seguir com a própria vida sozinhos. Mas, queridos, nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, nós não somos ninguém. A palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor, ele tem o poder de nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. E nós, seres humanos, não temos esse poder de convencer uns aos outros. Porque nós somos pecadores, mas Cristo é santo. Cristo não pecou em nada. E Deus deu autoridade somente a Ele para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Eu acredito que aquele que se entrega verdadeiramente ao Senhor, essa pessoa avança na vida com o Senhor. Essa pessoa está segura nas mãos do Senhor. Quando a palavra do Senhor, ela nos fala que Deus, ele deixa as 99 ovelhas no deserto e vai procurar a que está perdida, não é porque as 99 não têm valor para Deus, mas sim porque muitos acham que pelo fato de terem muitos anos de caminhada com o Senhor, de ter lido a Bíblia inteira, de ter conhecimento bíblico, de ter conhecimento teológico, acham que não precisam de mais nada, acham que já estão libertos de todo o pecado, acham que já não tem mais erro nenhum, que já não tem mais pecado. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que quanto mais conhecimento nós temos, mais o Senhor vai abrindo os nossos olhos e nos dando a oportunidade de reconhecer que nós somos pecadores, de reconhecer as nossas falhas, de nos fazer entender que nós somos pecadores sim, sendo de Cristo ou não, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, ele não veio para aqueles que acham que não precisam de arrependimento. A palavra do Senhor, ela diz que Deus, ele veio para os pecadores e doentes, e não para aqueles que acham que não precisam de médico. A palavra do Senhor, através dessa palavra, Deus, ele nos revela o teu grande amor por nós. Tão grande que ele foi capaz de dar aquilo que ele tinha de mais precioso lá na cruz, mesmo ele sendo inocente, para pagar por um povo pecador.
Nós somos muito valiosos para Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós somos tão valiosos para Deus quanto a natureza. Se Deus ama a natureza, a criação dele, imagina nós, seres humanos, que verdadeiramente somos pecadores e que dependemos dele. A palavra do Senhor, ela nos diz que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. A nossa alma vai voltar para Cristo. A nossa alma vai voltar para o Senhor e o nosso físico vai voltar para a terra. A palavra do Senhor nos diz que no dia do juízo nós seremos recompensados por aquilo que nós fizemos aqui na terra, seja pelo bem ou pelo mal. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Cristo não veio para condenar, mas sim para salvar. Cristo veio para nos dar vida em abundância. E quantas vezes nós nos perdemos no meio do caminho por causa de distrações? A palavra do Senhor, ela nos diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. E a palavra do Senhor, ela também nos diz que a nossa carne é fraca para fazer o que é certo e é forte para fazer o que é errado. E é por isso que nós temos que estar conectados com o Senhor todos os dias da nossa vida. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que o pastor chama as tuas ovelhas pelo nome e as tuas ovelhas conhecem a tua voz. E Deus, ele conhece cada uma das suas ovelhas. Ele conhece o nome, ele conhece o caráter, ele conhece a conduta de vida, ele conhece a história, ele conhece o passado, o presente, o futuro, ele conhece as limitações, as fragilidades, as fraquezas. Deus, ele sabe aquilo que nós somos capazes e incapazes. E nós somos dependentes do Senhor para absolutamente tudo. A vida sem Deus, ela não vale nada. Como costumamos dizer, se com Deus já está difícil, com toda certeza, sem Ele é muito pior. Então, que nós nos agarremos no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E ainda que nós, por um momento, não venhamos a reconhecer e a valorizar o grande amor de Deus por nós, este grande valor que Deus tem por nós, meus irmãos, Deus ele nos ama de qualquer maneira, a gente sendo pecador ou não, porque o próprio Deus disse que é necessário que essas coisas aconteçam, que sejamos pecadores a vida inteira, porque se não fosse assim, nós não reconheceríamos o amor, o valor de Deus por nós. Se não fosse assim, nós não reconheceríamos a glória e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós acharíamos que nós somos independentes, que nós não precisamos do Senhor para nada, quando na verdade nós precisamos dele para tudo. Porque quem foi que soprou sobre nós o fôlego da vida? Quem foi que fez o nosso coração bater? Quem foi que fez os nossos olhos enxergar? Quem foi que fez o nosso cérebro funcionar? Quem foi que fez os membros do nosso corpo e cada membro do nosso corpo funcionar? Foi o próprio Deus. Foi o Criador de todas as coisas. Foi o pastor das ovelhas. Foi o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E a palavra do Senhor, ela nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor, ela é aquilo que nos traz esperança. A palavra do Senhor, ela nos diz que Cristo é a palavra, que Cristo é a luz do mundo. Queridos, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, meditar na palavra do Senhor todos os dias, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que nossos olhos são a candeia do corpo, e que se nossos olhos forem maus,
todo o nosso corpo será mau. Nós só vamos conhecer o caminho, a verdade e a vida meditando na palavra do Senhor. Nós só vamos reconhecer o caminho da salvação meditando na palavra do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor ela nos diz que existe dois caminhos, ou é céu ou é inferno. E Deus ele não condena ninguém, mas são as nossas próprias escolhas que nos levam para um caminho ou para outro. E Deus ele nos deu o livre-arbítrio, a total liberdade de escolher o caminho a seguir. E se nós escolhemos o caminho do mal, Deus ele não pode fazer nada, não pode fazer mais nada, porque foi escolha da pessoa, foi uma decisão da pessoa, e Deus não obriga ninguém a nada. Deus ele deixa a pessoa escolher por si mesma, porque no meio da caminhada Deus vai trabalhando na vida da pessoa e a pessoa vai se convencendo, Deus vai convencendo a pessoa. E a pessoa vai reconhecendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Vai reconhecendo que sem Deus, nós não somos nada. Queridos, a palavra do Senhor ela continua nos dizendo sobre o filho pródigo. Que um homem que tinha 2 filhos. E um deles queria a herança do pai. Queria a parte dele da herança. Isso fora do tempo. Antes da hora de receber. E a palavra do Senhor ela nos diz que esse filho, ele pegou a sua herança e gastou tudo com seus próprios prazeres. E no fim das contas, passou necessidade. E no meio da caminhada, ele reconheceu que na casa do pai, ao lado do pai, na vontade do pai, era muito melhor. Porque na presença do pai ele tinha tudo. E fora da presença do pai ele não tinha mais nada. E ele voltou para a casa do pai, reconheceu a sua falha e o pai o recebeu de braços abertos. E o que acontece muito nas nossas vidas é que nós, antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, nós pensamos que eu vou me consertar primeiro e depois eu vou para Jesus. Mas sem Jesus nós não somos capazes de nos consertar sozinhos. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós não somos nada. E a palavra do Senhor, ela continua nos dizendo que o outro filho, quando chegou na casa do pai e viu que o pai estava se alegrando pelo retorno do filho, viu que o filho tinha recebido todo o amor, todo o cuidado, todo o carinho. Aquele outro filho murmura, dizendo ao pai: eu estou aqui há tanto tempo, e eu, dizendo com as minhas palavras, e eu não recebi o mesmo tratamento que meu irmão. Como se ele estivesse dizendo que o irmão dele tivesse mais valor para o pai e ele tivesse menos valor. Mas a palavra do Senhor ele nos diz que Deus ele ama a todos de igual modo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama mais uma pessoa e menos a outra. Deus é lógico que ele se revolta, lógico que ele se entristece, logo que ele se ira quando nós fazemos algo que ele abomina, algo que ele não aceita, algo que ele não concorda, algo que até mesmo nos leva para a condenação. E principalmente quando nós não nos arrependemos, viramos as costas para Deus e ainda zombamos, muitas vezes. Mas o Senhor ele tem amor pelas suas ovelhas. Mas por aqueles que não quer nada com Deus, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz que o próprio Deus disse para Jeremias: não adianta você orar por aqueles que não querem nada comigo. Se eles não querem nada comigo, dizendo com as minhas palavras, eles que seguem a vida deles. Eles que seguem do jeito que eles
acharem melhor. Porque no fim das contas, eles vão entender que sem o Senhor não são nada. Que são dependentes do Senhor para absolutamente tudo. Que só o Senhor tem o poder de convencer a pessoa da justiça, do pecado e do juízo. Que no fim das contas, na hora do acerto de contas, na hora que vir o tempo de colher aquilo que plantou, a pessoa vai entender que se tivesse seguido os caminhos do Senhor, se tivesse se agarrado nele, se tivesse confiado nele, se tivesse entregado as suas vidas nas mãos dele e tivesse vivido de acordo com a vontade dele, poderia estar com a vida totalmente diferente. Poderia estar hoje alegre, poderia estar vivendo uma vida tranquila, poderia estar vivendo feliz na presença do Senhor, mesmo com muitos problemas acontecendo, porque a palavra do Senhor nos diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a palavra do Senhor, ela também nos diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E os que confiam no Senhor renovam as suas forças. E quando eu perguntei para o Senhor que dracma que eu perdi no meio do caminho, eu confesso que eu estava me sentindo como uma igreja fria, que até faz uma coisa e outra, mas não tem toda aquela sede, não tem todo aquele amor, não tem todo aquele prazer em fazer a vontade do Senhor, em fazer aquilo que o próprio Deus nos ensinou. Eu me senti como uma igreja fria, que está no raso, bem no raso, que faz uma coisa e outra, mas com aquele desânimo, às vezes com aquela má vontade de fazer, que faz só porque tem que fazer, que faz só por questão de rotina. E o próprio Deus, ele tem me mostrado as dracmas que eu tenho perdido no meio do caminho. E eu glorifico a Deus por isso, porque a palavra do Senhor, ela nos diz: clame a mim e eu te responderei. E pela graça e misericórdia do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, nós podemos encontrar. Pois a palavra do Senhor mesmo nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Irmãos, vamos dar atenção à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é sábia, e a sabedoria do Senhor é totalmente diferente da sabedoria humana. A sabedoria humana é limitada, mas a sabedoria de Deus, ela é eterna. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, ele sabe de todas as coisas, de cada detalhe. Então vamos nos agarrar no Senhor, buscar no Senhor aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos acolher nas nossas vidas. Porque Deus, ele está de braços abertos para nos receber. Basta nos entregarmos nas mãos do Senhor. Porque eu acredito que mesmo Deus tendo o seu lado sério, eu acredito que vale mais cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens, do que cair em mãos humanas. Porque nós somos cheios de opiniões, mas o Senhor, ele tem a palavra certa para usar. Ele tem a medida certa para usar com as nossas vidas. E ele sabe exatamente o que fazer. Ele sabe aonde que precisamos mudar, aonde que nós precisamos melhorar e até onde que nós precisamos chegar. E que nós venhamos olhar para o alto, olhar para os montes, de onde vem o nosso socorro todos os dias das nossas vidas. E sejamos perseverantes no Senhor todos os dias das nossas vidas. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que aquele que persevera até o fim, este será salvo. Que nós possamos
guardar essa palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus, e nos alimentarmos dela todos os dias da nossa vida, porque é através dela que vem a nossa força, através dela que vem o nosso entendimento, através dela que vem a nossa vida de qualidade diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?